dizer aqui pra vocês uma coisa, é um conselho. É um conselho. Você que é cristão, você que frequenta a igreja, você que tem Bíblia, aprenda uma coisa. Isso é simples. Eu vou tentar falar simples possível para vocês entenderem. Por favor, não fique assistindo vídeo sobre debate bíblico. Não deem atenção sobre debates. Deem atenção a pessoas que vai lá, explica sobre a palavra cristã, sobre coisas que lhe agreguem um conhecimento, lhe agregue uma evolução, um pensamento fundamental bíblico, fundamento bíblico, fundamento de pessoas que, quando fala, prova na Bíblia, explica direitinho que você entenda e compreenda. Por que, Neblina, você está falando sobre isso? Porque eu quero que pessoas que me ouçam hoje entendam que a Bíblia é o que nós precisamos seguir. A Bíblia é o que nós precisamos ouvir, ou entender, ou compreender. É a Bíblia. Não, Neblina, não, leia a Bíblia e aprenda o que ela lhe ensina. Se você vê alguém debatendo sobre Bíblia, ou discutindo sobre livro tal, o capítulo tal, o versículo tal, não dê ouvido. Não dê ouvido a duas pessoas que estão discutindo entre si sobre Bíblia, sobre religião. Se possível, você que é cristão, você que você que é da sua igreja, você vê debates bíblicos dentro da igreja, repreenda ou se afaste. Mas por que isso? Porque debate bíblico é anticristo. É anticristo. A Bíblia ela condena essa ação, beleza? Não vá nessa ideia de estar debatendo Bíblia, vá na questão de aprender o que a pessoa está lhe ensinando. Porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi que eu tenho que aprender o que a pessoa aprendeu. Tipo o que? A pessoa aprendeu obedecer a Bíblia, ela tá lá falando sobre um capítulo, um versículo que mostra ele que fez com que ele viesse mudar o pensamento, mudar as ações, mudar as atitudes. Esse livro tal, capítulo tal, versículo tal mudou meu pensamento, mudou minha forma de pensar, mudou minhas ações, eu abri mão de determinadas ações por causa desse capítulo, desse versículo. Isso sim nós deveremos ouvir, isso sim deveremos guardar. Mas quando você vê duas pessoas debatendo sobre Bíblia ou discutindo entre si sobre livro tal, capítulo tal, versículo tal diz isso, não, mas porque o livro tal, capítulo tal, versículo tal fala isso, não ouçam. É um conselho de uma pessoa que é cristã e não debatam, não faça isso com a vida de vocês. Mas Neblina, nós devemos questionar pessoas. Você deve questionar pessoas quando você tem a palavra como base, como fundamento, como um princípio fundamental. Jesus Cristo, quando ele levantava alguém para direcionar o seu povo, ele sempre colocava alguém para andar lado a lado com ele. E se você parar para observar, nenhum que andou lado a lado com a autoridade que Deus levanta para direcionar o povo, nenhum desses dois discutiu entre si. Era muito raro. Eles sempre andavam de acordo, eles sempre faziam as coisas de acordo, eles sempre se pensavam de acordo. Não existe esse negócio de, não, fulano pensa sobre isso, ou eu penso... Não, é de acordo, olha, é juntinho, os dois têm que andar unidos. É um só pensamento, a Bíblia fala sobre um só pensamento. Então, se você vê, existe um debate, uma discussão entre Bíblia, entre a letra, entre o livro, o capítulo, o versículo, não escutem isso. Pelo amor de Deus. É só isso que eu peço a vocês. Criem juízo. E se você é cristão, deem ouvido 100% ao que a palavra ensina, ao que a Bíblia diz. O seu pastor, a sua liderança ou alguém que lidera a sua igreja, sempre analise as escrituras, sempre leia as escrituras para que você ande de acordo com a palavra. Quando alguém, a sua liderança ou um pastor falar algo contrário do que a palavra ensina, você tenha conhecimento e assim você chegue e diga, está errado, a palavra não fala assim. Tá entendendo? Mas sempre tem a palavra como fim fundamento de todas as coisas que se existem entre o céu e entre a terra. A palavra é o pilar fundamental. O equilíbrio da terra está na palavra. Os alicerces da terra é a palavra. Porque a própria palavra diz, passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. Dependendo do que aconteça entre a terra, a única coisa que vai ficar, pessoas, é a palavra. Não, é a palavra. Dependente. Os alicerces eles vão se abalar, mas a palavra de Deus não se abala. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não tem como ser abalada. Dependente de quem queira perseguir, dependente de quem
diga que ela não é real, dependente de quem crê ou não crê nela. Aprendam, não debatam sobre Bíblia, pelo amor de Deus. Não discutam sobre Bíblia, pelo amor de Deus, mas tenha em mente um só pensamento, que é: a palavra do Senhor leva nós a Cristo, e Cristo leva nós a Deus. A palavra do Senhor nos mostra quem é Cristo, e Cristo nos mostra quem é Deus. A palavra de Deus faz com que nós entenda que nós devemos seguir os maiores homens da fé que está na Bíblia Sagrada de Cristo. Simples, firme. Confie naquilo que é firme, que não se abala, mas que permanece para sempre, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma rocha onde ninguém pode mover ela, nem para a direita nem para a esquerda. Ninguém pode moldar ou lapidar. Existe a famosa teoria: não, mas a palavra de Deus ela foi reescrita e hoje em dia não é a mesma. Beleza, tudo bem. Eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo você que busca muito conhecimento, eu entendo você que sempre está crendo sobre a teoria a ciência, ou a teoria de Marte, ou a teoria ou a sua teoria. Cada um tem seu pensamento. Eu sou cristão, eu creio nas escrituras. Um dia que eu deixar de crer nas escrituras, eu sempre digo: Deus, me prepare e leva, porque as escrituras para mim é o firme fundamento de tudo que se existe entre o céu e entre a terra. Eu não estou falando para você ser cristão, tá entendendo? Tô dizendo: é cristão. Não, pô. Se você não é cristão, ou se você deixou de ser cristão, tudo bem, mas nunca deixe de ler as escrituras. Nunca abandone a palavra, porque a palavra é a única coisa que mantém a nossa vida de pé. Pessoas vão me criticar, ou pessoas vão dizer que isso não é real, isso é mentira. Pessoas vão dizer: não, isso aí não bate, neblina, isso aí não tá batendo. Tudo bem, você tem 100% do direito de chegar até mim e dizer, mas um dia você vai ter a obrigação de reconhecer que a palavra de Deus, ela é o caminho que nos leva para o céu. Pronto. Eu tô falando para vocês uma coisa que eu tenho dentro do meu coração e que eu aprendi com Cristo, que eu tenho que obedecer às escrituras, à Bíblia, que eu tenho que aprender o que as escrituras me ensinam, a Bíblia, que eu tenho que não apartar de mim o livro sagrado que é a Bíblia, que eu não posso deixar de ouvir o que a palavra tem a me ensinar, que é, eu não posso seguir conselhos de pessoas que buscou conhecimento e que comprou conhecimento, principalmente, que tem muita gente aí que está falando, debatendo sobre Bíblia, questionando a Bíblia, dialogando com pessoas sobre a Bíblia, e no final das contas eles compraram aquilo que a própria Bíblia Sagrada diz. Se recebeu de graça, dê de graça. Tá entendendo? Mas a única coisa que eu digo a vocês, a palavra de Deus, ela é o maior exemplo da vida que eu e você devemos tomar. Não acredite em teoria, não acredite em conselhos de pessoas que comprou conhecimento ou que estudou para saber falar complicado e explicado, ou para falar bonito. Mas escute a palavra, que ela tem o maior conhecimento e o maior professor que eu e você devemos ouvir. Dependente, professor meu e seu, não é quem lê Bíblia e aprende falar explicado e bonito, é quem aprende que a palavra de Deus merece ter confiança. É ela que nós devemos confiar, é nela que devemos acreditar, é nela que devemos dedicar a nossa vida, é na Bíblia. Não dedique a sua vida a pastor, a missionária, não faça isso, mas dedique a sua vida a Cristo. Como, neblina? Obedecendo às escrituras, fazendo o que as escrituras ensinam, porque quando você obedece às escrituras e faz o que as escrituras ensinam, você obedece a sua liderança, você obedece ao seu pastor, você obedece a sua missionária, você obedece ao seu líder. Existe uma hierarquia entre as igrejas. Obedeça primeiro a Cristo, depois você obedece ao pastor que foi levantado por Cristo, depois você obedece ao braço direito, que é a esposa, e os restantes da liderança. Primeiro Cristo, primeiro a palavra, porque quando vocês conhecem as escrituras, pastor, presbítero, diácono, missionário ou missionária não conseguem enganar vocês. Não seja enganado, mas busque conhecer o que as escrituras ensinam e obedecer às escrituras, porque dependente do que aconteça, aprenda uma coisa: se Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que ele veio do céu, ele olhou e disse que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava indicando a gente uma coisa: dependente do que aconteça, você tem que ficar com o que as escrituras têm a lhe ensinar. Dependente. Nunca abandone o Velho Testamento e nunca abandone também nenhum Novo Testamento. O Velho Testamento se une com o Novo e um Novo se une com o Velho. Tá entendendo? Não acredite nesse negócio: devemos viver o Velho, devemos viver o Novo. Respeite os dois, porque eu aprendi uma coisa: um filho, ele não abandona o seu pai quando ele fica velho.
Isso é fundamento. Então, a partir do momento que eu abandono o velho, eu abandono o pai. E a partir do momento que eu não acredito no pai, eu não acredito no filho. É simples. Então, aprenda, leia as escrituras. Não discuta, não debate, mas obedeça às escrituras. Obedeça à Bíblia. Pega a visão, Brasil.